discutir isso. Exatamente. Se tem alguma coisa boa que a gente extrai dessa pandemia, é justamente a utilização dessa tecnologia, né? Acabamos dando um salto para usar a tecnologia e encontrar os amigos aí, mesmo que seja virtualmente, não é? Para quem não conhece o Dr. Fábio Camata, ele é advogado criminalista e tem uma empresa que trabalha justamente com essa questão, vou chamar popularmente aí da maconha, não é? Do uso medicinal da maconha. E aí depois, obviamente, o Dr. Fábio Camata vai falar tecnicamente sobre isso, como funciona, inclusive um campo muito promissor para os advogados também atuarem. Mas, fora esse currículo do Dr. Fábio Camata, que além de professor também, não é, de Direito Penal, ministramos aí alguns cursos juntos já, mas o Dr. Fábio Camata, antes disso tudo, foi meu colega, meu amigo desde a segunda série, acho. Não é por aí, não é? Primeira ou segunda série do primário, hoje ensino fundamental, não é? Então, é muito gratificante tê-lo aí de longa data como amigo, e aí trilhamos alguns caminhos juntos, seja na faculdade, seja nos esportes também. Então, é muito bom conversar com os amigos e, como eu disse, essa pandemia serve aí para nos aproximar, não é? Mesmo que virtualmente a gente acaba tendo essa possibilidade desses encontros de debater algo que a gente gosta bastante. E, Marcelo, e até aproveitando essa oportunidade aí, a gente se conhece há muito tempo, né? E eu, assim, comecei no magistério depois de você, né? Você foi acho que um dos primeiros advogados em Campinas, principalmente, a ter um mestrado em Direito Penal na USP, né? Que é algo que poucas pessoas já conseguiram e que demonstra o elevado nível de conhecimento, né? Com relação ao direito penal. E a gente tratar de um tema como esse, que é tão controverso, né? Eu especialmente, que comecei a lidar com essa questão da cannabis medicinal, numa época em que pouco se falava nisso ainda, e mesmo sendo advogado criminalista, mesmo trabalhando aí com o direito penal, desde que eu me formei lá na PUC, no ano de 2000, né? Então, só de ter essa oportunidade da gente conversar, né, nesse debate tão aberto e sincero com relação a esse tema, é muito interessante. Acho que quanto mais luz a gente trouxer a esse tema controverso, é mais fácil as pessoas vão ter elementos para poder criar sua própria opinião sobre o assunto também, né? Sem dúvida, o que eu digo nessas lives que eu tenho feito é justamente isso. E não só com advogados, tenho conversado aí com os mais diversos profissionais da área jurídica e o interessante é justamente trazer o debate. Nós vivemos hoje um tempo de intolerância tão grande, não é? Que parece que é difícil até conversar. Ou você é de um lado ou você é de outro, não existe meio termo, não existe diálogo. Então a ideia dessas lives é justamente trazer o debate, não é? E o debate é algo que afeta tanto a sociedade, que é o direito penal. Então, precisamos sim conversar. Não tem nada estabilizado, não é? A sociedade, ela se modifica e nós precisamos e buscamos uma evolução, buscamos evoluir. E só conseguimos isso com o debate, não é? Com a conversa. Posso não concordar com você, posso ter uma opinião diferente da sua, mas, obviamente, eu vou respeitar e vou ouvir os seus argumentos. De repente você me convence do contrário, não é? Ou me traz um argumento novo, ou eu te levo um argumento diferente que você não tinha pensado, e assim nós vamos evoluindo nesse campo do direito penal, que cá entre nós, o Brasil está muito atrasado em comparação a alguns países, como a Alemanha, por exemplo, né, no campo do direito penal. Então, precisamos fomentar muito estes debates. E um tema que traz aí muita discussão é justamente este
esta questão das drogas. Só para contextualizar, né, nem todos que estão nos acompanhando têm formação jurídica. Então, é importante dizer que nós temos uma lei, que é a Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, que traz uma série de previsões. Dentre elas, nós temos o crime do artigo 28 e o crime do artigo 33. O artigo 28 refere-se ao uso de drogas, enquanto o artigo 33 refere-se ao tráfico de drogas. Mas, curiosamente, embora se tenha toda uma tipificação na lei de drogas, a lei não especifica, ela não diz o que é droga. E aí vem, então, o nosso amigo Fábio Camata para dizer onde é que está a definição do que é droga? Cigarro de tabaco, cachaça, cerveja, tudo isso se encaixa nesse conceito de drogas, Fábio? Olha, na verdade, Marcelo, isso é talvez o ponto principal da nossa discussão, né? A lei penal, nesse caso, falando dentro de um juridiquês num primeiro momento, é uma norma penal em branco, né? Então ela tem uma parte dessa norma, ela precisa ser definida por outras espécies normativas, né, que podem ser do mesmo patamar ou de patamar inferior. Essa é uma questão muito técnica para nós advogados, mas o fundamental é que quem define quais são as drogas ilícitas, né, ou aquelas que se encaixam dentro desse procedimento, é o Ministério da Saúde, que publica aí anualmente ou periodicamente uma lista de substâncias químicas que são consideradas drogas ilícitas para fins de aplicação da lei penal. Então, o álcool ou o tabaco só não são consideradas drogas para efeitos da aplicação da lei penal porque não fazem parte dessa lista, né? Essa lista ela pode ser alterada de forma muito simplificada, ela não é uma lei, né? Então, ela não depende de passar pelo Congresso Nacional, de aprovação de deputados e senadores, ela é alterada por critérios técnicos, critérios médicos e científicos. Então, por exemplo, se uma nova droga sintética é criada aí pelo mundo do tráfico e essa substância é identificada, ela é incluída nessa lista e as autoridades policiais e judiciais, elas podem aí imediatamente combater essa prática, né? Então, a maconha, né, ou a cannabis sativa, ou a marihuana, como quer que se queira chamar essa planta, ela é incluída dentro dessa lista. Ela é tratada para efeitos da lei penal como uma droga ilícita, como uma substância ilícita, em que a sua posse ou aquela lista de verbos enormes, né, que a gente tem como elementos objetivos do tipo penal ali presentes, podem caracterizar, né, tanto o tráfico quanto o crime, entre aspas, aí, do uso de drogas, né? Então é uma questão muito importante. Só para a gente poder dar um parâmetro sobre o que internacionalmente a gente vê sobre isso hoje, Marcelo, é o seguinte: nos Estados Unidos, por exemplo, e no Canadá, nós temos uma diferença muito, muito clara quando se trata de cannabis, né? Os Estados Unidos têm uma lei federal que permite a plantação e a comercialização em todo o território americano de uma planta que é considerada por alguns especialistas como uma subdivisão da cannabis, mas não deixa de ser cannabis, que é o hemp, que aqui no Brasil, em português, nós chamamos de cânhamo, né? Então, essa planta, que ela é morfologicamente muito parecida com a cannabis, ela não se encaixa em qualquer padrão de lei de drogas, nem internacionalmente, nem dentro do próprio país, Estados Unidos, do próprio Canadá. Então, assim, já partimos de um problema aí que é saber diferenciar o que é a cannabis sativa, efetivamente,
diferente daquilo que é o hemp e é do cânhamo. Então, é só para te dar um panorama inicial do problema que a gente enfrenta hoje, né? E aí eu proponho até uma discussão aí que eu vou plagiar aí uma frase do médico Vinícius Barbosa, né? Que é um psiquiatra e um dos pioneiros no Brasil com o uso da cannabis medicinal para o tratamento de doenças de fundo psiquiátrico, né? Como o autismo, por exemplo. E ele diz que todo uso de cannabis, todo uso de maconha é um uso medicinal. E aí podem começar aí as discussões nas redes sociais, né? Mas o que ele diz é o seguinte: quando alguém busca um cigarro de maconha, por exemplo, ou um baseado, ele quer aquela substância ou para relaxar, ou para aliviar o estresse, ou para diminuir as pressões do dia a dia, né? Então, mesmo o uso daquele cigarro classicamente chamado de baseado, né? Ele já é um uso medicinal, de certa forma. E eu confesso que eu acabei concordando com ele com relação a isso. A gente precisa partir desse ponto de partida, né? E aí depois, hoje, para as autoridades em si, fica difícil um pouco diferenciar essa questão do tráfico ou do uso, né? Eu posso dizer para você que se eu me deparar com um policial um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais direto com relação à análise da norma, se ele me flagrar com um frasco de 30 ml de CBD, né, do canabidiol, e eu disser para ele que aquilo é um óleo de cannabis, ele pode encarar isso como o uso de uma substância entorpecente de acordo com a norma, né? Se é para fins medicinais ou não, se ele for aplicar a norma objetivamente, pode ser que eu seja preso. Então, a gente tem um problema para enfrentar aí, né? Exatamente. E aí é interessante também observar que, juridicamente, nós temos, então, como eu disse no início, a definição do crime de uso de drogas, que é uma questão de política criminal, né? Resolveram tipificar e determinadas drogas, de acordo com o Ministério da Saúde, de acordo com essa portaria 344, né, da Anvisa, são consideradas drogas, outras não. E aí, o que acontece? Há algumas desses... Bom, primeiro só esclarecendo que o uso de drogas, lá do artigo 28 da lei, não tem mais pena privativa de liberdade. Então, primeiro, houve uma discussão se continuava ou não sendo crime. O STF se manifestou no sentido de que, embora não tenha pena privativa de liberdade, é a pena de advertência, prestação de serviço à comunidade e obrigação de frequentar cursos, continua sendo crime. Só que aí chegaram algumas ações no STF dizendo o seguinte: opa, pera lá, mas o uso de drogas, ele fere qual objetividade jurídica? Qual princípio é violado com isto? E aí se discute justamente essa questão da ofensividade ou da autolesão, da alteridade, não é? O uso, o sujeito tem lá, quando eu conheci o Fábio Camata lá na 2ª série do ensino fundamental, a gente plantava o feijão, né? Lembra, no copinho plástico com algodão. Aí depois, na faculdade, mudava só o objeto que era plantado, né? A gente via nossos colegas, ao invés de plantar o feijãozinho, plantando um pé de maconha. E aí vem justamente essa questão levada ao STF. O sujeito que planta o pé de maconha dele, para ele usar, não é? Ele não estaria aí, como disse o Fábio, fazendo uso medicinal dessa droga, e ele não estaria prejudicando, se estiver prejudicando, a si mesmo. A autolesão não é crime. Então, se eu pego lá uma faca, corto meu braço, começo a me autoflagelar, isso não é crime. O crime é você lesionar terceira pessoa. E aqui, na questão do uso das drogas, a discussão é exatamente a mesma. Vários juízes, em primeira instância,
entendem pela inconstitucionalidade da tipificação como crime do uso de drogas. Tivemos um caso emblemático, inclusive de um juiz aqui de Campinas, né, Dr. Torres. Ele estava como pinguim lá no tribunal, chegou um caso de tráfico de drogas, onde ele entendeu que não era tráfico, era uso, e falou que o uso de drogas era inconstitucional, pois feria o princípio da ofensividade. E o STF está justamente discutindo esta questão, se o uso é ou não crime. Então, este é o ponto que nós temos aí juridicamente. Agora, quando se fala, Fábio, em saúde pública, quando se fala em uso medicinal da maconha, nós estamos tratando de qual situação especificamente? Com que tipo de usuário você lida no seu dia a dia, no seu trabalho, Fábio? Olha, Marcelo, se você me permite uma pequena correção, no meu dia a dia, como empresário, né, como empreendedor, a gente trata de pacientes, né, no sentido médico da palavra, né, e Exatamente. não efetivamente de usuários, né, porque a gente remete aí o usuário ao uso recreativo, né, ou como preferem alguns técnicos, o uso adulto da maconha, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa levantar aí é o seguinte, toda essa discussão a respeito da cannabis medicinal, ela teve uma participação muito importante de um grupo de mães que tinham filhos em idade muito inicial, com um caso muito grave de epilepsia, um caso de epilepsia refratária. Essas crianças têm, em média, aí 30, 40 convulsões por dia, né, o que praticamente inviabiliza qualquer qualidade de vida, né? E a cannabis se mostrava, por estudos muito iniciais, como muito efetivo para acabar com essas crises epiléticas, né? E a partir desse momento se vê casos aí muito impactantes, né, de crianças que tinham 30 convulsões por dia e que na primeira dose do óleo de cannabis passavam a ter 2 ou 3 convulsões por dia. No segundo dia já não tinham mais convulsões, né? Então, diante desse cenário, essas mães acabaram procurando a Anvisa, né, para fazer a importação desse óleo de cannabis de forma legal, de países como Estados Unidos, Canadá, Israel, né, Austrália, que são pioneiros nessa prática. E aí se depararam com aquele famoso Estado brasileiro, que é pesado, burocrático, lento, né? Tem até um documentário no Netflix que eu recomendo a todo mundo que tá nos assistindo, chama Ilegal, que mostra a história dessas mães e é realmente um impacto muito forte. Toda essa discussão atual, o grande mérito é dessas mulheres que iniciaram essa discussão. Então hoje, Marcelo, depois de 2015, quando foi surgiu a primeira resolução da diretoria colegiada da Anvisa, né, autorizando o que a gente chama de uso compassivo do óleo de cannabis para o tratamento médico, a legislação foi evoluindo e no final do ano passado, em dezembro de 2019, a gente tem um marco regulatório aí muito importante, que é a RDC 327, né, que é dentro do próprio governo Bolsonaro, aí, dentro de tudo que se apregou aí com relação a esse governo, foi algo extremamente positivo, onde se passa a permitir no Brasil que, além da importação desses produtos de forma individualizada para o tratamento de doenças graves, o Brasil possa manipular e produzir remédios, medicamentos à base de cannabis para o tratamento de doenças graves, né? Então, teoricamente, né, e na prática, depois dessa RDC, o uso da cannabis, do óleo de cannabis, aquele óleo proveniente da planta cannabis sativa, para fins medicinais, passou a ser permitido. O Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ambos autorizam os médicos a fazerem a prescrição desse óleo de cannabis
para o tratamento de diversas doenças. Então, a gente tem a epilepsia, o mal de Alzheimer, o Parkinson, a ansiedade, insônia, diversos males aí que podem ser tratados com essa planta, né? Com esse substrato, né, que é extraído da cannabis e que tem um uso medicinal extraordinário, né? Então, quando eu falo disso, eu falo com base nas pesquisas médicas, né, nos estudos que nós temos com relação a isso. Então, é muito impactante você observar o efeito tanto do canabidiol ou mesmo do próprio THC no tratamento de doenças em que os pacientes não encontravam amparo em nenhum outro tipo de tratamento. Então, é só essa questão da vivência familiar, da vivência do paciente com relação ao tratamento, é extremamente importante, né? Então, é uma discussão que ela tem que ser travada, no meu entendimento, no campo jurídico e no campo científico, né? A gente tem que deixar um pouco essa questão dos costumes, né? Um pouco da questão da moral, aí quando se fala da moral mais em sentido mais amplo com relação a isso, para que efetivamente a ciência possa prevalecer e que as pessoas tenham acesso ao tratamento. E aí, eu queria só fazer uma ponderação, né? Quando a gente fala da cannabis como tratamento médico, como uso medicinal, a gente não está falando, por exemplo, daquelas situações em que tinha a pílula do câncer, né, que se discutiu muito com relação a isso, né, sem comprovação científica, né? A gente está falando de um produto, né, que é conhecido pela humanidade desde a antiguidade e que tem pesquisas aí, científicas muito fortes, né? E uma liberação que ocorre nos países mais desenvolvidos do mundo, né? Então, eu visitei o Canadá, visitei os Estados Unidos para compreender bem isso, né? Tanto os Estados Unidos quanto o Canadá tratam da questão medicinal de forma absolutamente tranquila e também do uso recreacional, né, da maconha, né? Então a gente ainda está num estágio um pouco atrasado, vamos dizer. A gente ainda discute a questão do uso medicinal, né? Ainda se discute se é viável, se é possível, se tem alguma irregularidade com relação a isso. Outros países já tratam a cannabis como uma commodity agrícola, como uma fonte de renda, de negócios, tanto na esfera recreacional quanto na esfera medicinal, né? Quer dizer, então, Fábio, que, segundo estudos, crianças que tinham 30, 40 convulsões por dia, com a utilização da cannabis, reduz significativamente isso. E existem estudos científicos comprovando isso já? Sim, sim. Assim, os estudos científicos são muito sólidos, né? Isso é uma realidade, não é uma fantasia, não é fake news, não é produto do YouTube, de nada disso, né? Então, os casos mais graves de epilepsia, principalmente em crianças, são tratados regularmente com óleo da cannabis, né? São óleos ricos em CBD, né? Com baixa concentração do tetraído canabidiol, né? do THC, e a resposta é maravilhosa, é emocionante. Assim, porque a gente tem casos que são conversados na mídia, que são publicados, né? E que a gente acompanha isso com muita frequência, e são crianças que passam a ter uma vida normal, que passam a ter uma vida plenamente ampla em todos os seus sentidos, tanto na vida na escola, no aprendizado, no dia a dia, nos esportes, né? E isso para um pai, para uma mãe que vê uma criança num estado desse, de repente poder ter uma vida normal é realmente muito importante. Fato é que a cannabis ela não cura a epilepsia refratária, obviamente, né? Então ela é usada como um medicamento de uso contínuo, né? Mas a qualidade de vida que ela transmite ela é muito impactante. Então a epilepsia foi a doença que trouxe a porta de entrada para o tratamento com cannabis, né? Mas outras doenças têm um impacto também muito importante.
Nos Estados Unidos, a gente se tem uma preocupação muito grande com o uso de medicamentos que são à base do ópio, né, que são os opiáceos, né? Esses medicamentos para o tratamento de dores crônicas, eles criaram uma verdadeira pandemia nos Estados Unidos, né, uma crise de saúde mesmo, porque são remédios que causam uma dependência física e psíquica muito forte, né? E a cannabis, o uso do óleo da cannabis é uma alternativa saudável para essa situação, porque ela é muito eficaz no controle da dor crônica, ela não traz dependência física nem psíquica, e o mais importante de tudo, não existe casos registrados de overdose pelo uso do óleo de cannabis, né? Então, a comparação da cannabis medicinal com outros medicamentos aí, de uso neurológico e psiquiátrico é muito interessante. E aí eu queria aproveitar e dar um exemplo. Tem uma associação de pacientes que fazem uso do óleo de cannabis chamada Abrace. É uma associação sediada na Paraíba, né? Foi a primeira associação no Brasil que conseguiu, por ordem judicial, pelo Tribunal Regional Federal, que atua lá na Paraíba, autorização para plantar e produzir e comercializar a cannabis dentre os seus associados. E tem um parecer do Ministério Público Federal muito interessante, que embasou a decisão dos desembargadores, que diz respeito e faz uma comparação entre os efeitos colaterais do uso da cannabis medicinal com remédios tradicionais da farmacologia brasileira, como o Rivotril, por exemplo, como o Gardenal, né, que são até medicamentos que hoje são... tem até o próprio nome tem um conceito pejorativo aí com relação aos pacientes que usam isso. Esses remédios, eles causam efeitos colaterais gravíssimos, como o aumento do índice de suicídios, por exemplo. Então, assim, comparado com esses medicamentos, a cannabis, ela praticamente não tem efeito colateral nenhum. Então, assim, além de tudo, ela é uma alternativa muito interessante para que a sociedade vá fazendo menos uso desses remédios extremamente agressivos para o tratamento de algumas doenças de fundo psiquiátrico. Então, o que eu vejo hoje, aí, falando dentro do nosso campo aí, do Poder Judiciário, há uma sensibilidade muito forte, tanto dos magistrados quanto do próprio Ministério Público com relação à questão da cannabis, né? A gente observa também, Marcelo, eu diria até um novo ramo do direito, algo que a gente poderia até debater depois na faculdade. Já se fala num ramo do direito canábico, né? Que seria um direito relacionado aí a todos os elementos que fazem parte aí da cadeia produtiva, vamos dizer assim, da cannabis medicinal. Então, hoje a gente tem alguns advogados já especialistas nessas situações. Tem muitos pacientes hoje que não têm condições de comprar ou de importar esses medicamentos, né? Então, eles querem plantar na sua própria residência, né? Fazer uma produção artesanal do óleo de cannabis. E os tribunais têm concedido o habeas corpus preventivo aí, com a expedição do salvo-conduto, para que essas pessoas possam plantar a maconha na sua residência e fazer o uso disso de forma medicinal. E eu diria até que hoje a tendência é da concessão desses habeas corpus de forma muito frequente. Porque imagine você, se é permitido ao cidadão que ele importe o extrato do óleo de cannabis legalmente, autorizado pela Anvisa, né, e possa fazer o uso disso diante de uma prescrição do seu médico, por que ele não pode plantar em casa e produzir isso artesanalmente, né? Por que ele seria sofreria aí uma persecução penal em razão dessa produção no ambiente domiciliar, por exemplo. E aí eu volto aí à questão, à lembrança que você fez aí de forma muito, muito interessante,
que o uso da cannabis, né, como é prevista lá no artigo 28, ela é um crime, não é mais punido com pena privativa de liberdade, mas ela ainda tem a pecha do criminoso, né, do maconheiro, vamos dizer assim. Então, o impacto social disso é muito forte, né? É algo pesado. Então, a gente precisa tratar isso de uma maneira diferente. Na minha modesta visão como criminalista, como advogado, eu entendo que com as resoluções da Anvisa, a cannabis deixou de ser uma droga ilícita, né? Então, assim, o fato de você consumir o óleo de cannabis ou você fumar um cigarro de maconha, os elementos químicos ali são os mesmos e basicamente é o canabidiol, que é uma substância reconhecidamente pela Anvisa como com efeito terapêutico para inúmeras doenças. Então, assim, se a pessoa é flagrada com um frasco de óleo de cannabis, não é crime, não seria previsto no artigo 28. E se ela é flagrada com um cigarro de maconha ou com a flor da maconha, aí é considerado crime, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, os médicos, em alguns casos, recomendam como uso medicinal a própria flor da maconha, né? O hábito de inalar essa flor ou essa fumaça produzida por ela. É um uso medicinal também. Então, assim, diante desse aspecto, hoje eu já vejo que a gente caminha efetivamente por uma descriminalização do uso da cannabis e até para que esse artigo 28 da norma ele se torne absolutamente em desuso, né? Então, a tendência é que ele não seja mais aplicado se o Congresso realmente não resolver mudar isso de forma mais clara e mais objetiva, né? Sem dúvida. Eu também acho que nós estamos caminhando aí para uma revisão desse artigo 28 como crime. Isso, na verdade, já era para ter acontecido lá em 2010, né, quando houve a publicação da Lei 10.409, 10.409 de 2002, né, em 2002. Mas aí houve uma discussão muito grande, e acabaram, então, por vetar toda a parte criminal dessa Lei 10.409, até que veio a 11.343, revogou as duas leis anteriores de drogas e ficou a redação aí como nós temos hoje. Mas estas decisões judiciais, no sentido de que fere o princípio da alteridade, chegando isso já, inclusive, nos tribunais de segunda instância, e agora lá, aguardando o julgamento desse recurso extraordinário, e veja que esse recurso extraordinário está nas mãos do ministro relator desde 2011. Então, é aquela história, quem tem prazo é advogado, né? Juiz, promotor, não tem lá tanta preocupação assim com prazo. E isso fica bem demonstrado nesses autos aí que estão lá desde 2011. Mas aí, Fábio, pelo que eu entendi, hoje seria necessário, então, para a importação da droga, uma prescrição médica. Então, é possível importar o canabidiol desde que tenha uma prescrição médica. Exato. Só para a gente tangenciar. Existe um crime na lei de drogas também, que é a prescrição culposa, lá do artigo 38. Então, se o médico prescrever uma quantidade além do necessário, ele pode, culposamente, né, ou seja, sem querer, ele pode responder pelo 38 e, se prescrever uma quantidade propositalmente maior, poderia responder pelo 33, que é tráfico de drogas. Então, o médico ele tem que ter também um respaldo, que, pelo que você disse, tem esse respaldo tanto da Anvisa quanto do Conselho Federal e do Conselho Regional de Medicina. Exatamente. Marcelo, hoje a legislação da Anvisa
ela é muito clara com relação a isso. Então, assim, para você poder importar o seu medicamento à base de cannabis, você precisa apenas de 2 documentos, né? O primeiro, o mais importante dele, é a prescrição médica, né? Então, e qualquer médico de qualquer especialidade pode fazer essa prescrição. Até a edição dessa norma no final de 2019, era necessário também um laudo médico, comprovando a doença, né, e as características que esse paciente não teria não seria possível tratá-lo com nenhum outro tipo de medicamento, então precisaria se tratar com o óleo de cannabis. Essa obrigatoriedade caiu com a edição da nova resolução, então hoje é necessária a prescrição médica, sem a necessidade de um laudo. E aí, de posse dessa prescrição médica, o paciente ele acessa o site da Anvisa, lá há um formulário eletrônico, onde ele vai solicitar uma autorização individual de importação, né? Essa autorização pode ser feita pelo próprio paciente, né? Ou por um procurador, com uma procuração simples. O procedimento é todo eletrônico, né? Inclusive é até um elogio que eu faço à Anvisa, é um processo relativamente simples, relativamente rápido, né? Em torno de 3, 4 dias, essa autorização já é analisada pela Anvisa e já é expedida. E de posse desses 2 documentos, ela pode importar o seu produto, que ficou à escolha ou a cargo do seu médico, de acordo com a indicação mais adequada. E aí são inúmeras empresas aí no mundo todo, com diferentes tipos de produtos e com diferentes indicações que podem ser importados. Essa autorização, Marcela, ela vale por 2 anos, né? Então, teoricamente, o paciente ele pode, numa única compra, trazer a quantidade para o seu tratamento dentro desses 2 anos, né? Para que ele para que ele possa ter aí tranquilidade aí, porque são medicamentos de uso contínuo. E cada paciente tem uma necessidade específica com relação à quantidade. Em média, um paciente ele consome 2 frascos ou 2,5 frascos de 30 ml de óleo de cannabis, com concentrações diferentes de CBD e THC, mas em média é mais ou menos isso. Então isso hoje... só a título de curiosidade, Fábio, só a título de curiosidade, isso como que é ministrado para o paciente? É ingerida na seringa? Como que é isso? É ingerido em gotas, né? Então, a maior parte dos produtos ele vem num frasco de 30 ml, tem um conta-gotas, né? Exatamente. Você bebe ou você mistura com a sua bebida, ou suco, a água, da forma como o paciente achar mais adequado. Só para esclarecer até, não é fumado essa maconha medicinal, não é fumada. Não, exatamente. E a Anvisa ela foi muito criteriosa com relação a isso. Então, ela permite a importação do óleo, né? Então, ela não permite a importação, por exemplo, da flor, né? Ou como virou uma prática recorrente aí nos países europeus, Estados Unidos e Canadá, aqueles famosos vapers, né? Aquele cigarro eletrônico, né? Então, lá é possível você ter o extrato da cannabis e poder inalar aquela substância. No Brasil não é permitida a importação desse tipo de produto, só é possível a importação do óleo, né, propriamente dito, ou então das cápsulas, né, que aí tem o CBD em pó ou o CBD em gel, para você poder fazer o uso oral dessa substância. Então, nesse sentido é que a gente... o que muda, na verdade, só é o que a gente chama de forma de apresentação, né? Então, a forma de apresentação desses medicamentos é na forma de óleo, né, o líquido, ou então na forma de cápsulas, né? E a gente tem visto, Marcelo, na jurisprudência, algumas questões aí interessantes com relação a isso, né? Por exemplo, se um cidadão brasileiro, quando o governo voltar a autorizar aí as viagens para os Estados Unidos, né, for até Miami, por exemplo, e junto com as suas compras ali que são feitas ali no outlet, no shopping e tal, for lá e comprar alguns produtos à base de cannabis, que lá não há necessidade de receita, não há nenhuma restrição com relação a isso. Se ele trouxer esses produtos na mala,
pode ser que ele tenha problema ao passar pela alfândega no Brasil, porque teoricamente você só pode importar esse produto se você tiver uma autorização da Anvisa para isso. Então tem que se tomar muito cuidado com relação a essa situação, porque às vezes a pessoa aí desavisada vê lá que está vendendo, que está à disposição, que não há nenhuma restrição nos Estados Unidos e acha que pode entrar no Brasil com isso sem nenhum tipo de problema. Isso não é verdade. Então é necessária essa autorização. E aí uma outra ressalva que eu faço também, tem muitos empreendedores, né, que o Brasil é um país de empreendedores, né, a iniciativa privada no Brasil, ela é muito pujante, né, então tem que ter um cuidado com relação a o empresário também, né? Então a pessoa não pode revender esses produtos aqui no Brasil, tem uma série de regulações com relação a isso, né, hoje no Brasil a gente só tem um laboratório farmacêutico que faz a venda de um produto à base de cannabis nas farmácias, com um preço muito elevado, né, vamos dizer assim, até de características até um pouco questionáveis aí dentro da comunidade, tanto de pacientes como médicos, mas hoje, se a pessoa quiser, ela tem à disposição nas farmácias no Brasil um medicamento à base de cannabis que é vendido em qualquer farmácia. Então não precisaria nem se fazer a importação disso. Depende muito aí, obviamente, daquilo que o médico vai prescrever, aquilo que ele vai indicar. E isso é uma questão relevante. Então fica difícil do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, a gente falar em tráfico de uma substância que está sendo vendida nas farmácias, né? Obviamente que a gente tem alguns medicamentos que podem ser incluídos aí na lei de tráfico e tem que se tomar cuidado com relação a isso. Mas a gente já vê aí um viés muito científico na análise disso. Então isso é importante, a gente tem que levar isso em consideração. Isso é muito relevante, né? Então, existe uma previsão da Anvisa permitindo a importação do canabidiol, vamos chamar assim. Mas eu não consigo, se eu pedir uma autorização para a Anvisa administrativamente, não judicialmente, né? Judicialmente, você já disse que vários tribunais têm concedido habeas corpus, né, salvo-conduto para a plantação. Mas vamos imaginar eu empresário ou eu médico, vejo aí uma grande oportunidade até de tratamento dos meus pacientes e falo, olha, ô Anvisa, eu quero uma autorização para eu, junto com alguns colegas, aí abrir uma empresa para produzir aqui no Brasil essa maconha medicinal, esse canabidiol, esse óleo de cannabis. Provavelmente não me autorizam. O que acontece, Marcelo, é o seguinte, a Anvisa ela foi muito clara, ela não permite a plantação em solo brasileiro de qualquer das espécies da cannabis, seja o hemp ou a própria cannabis sativa, né? Mas ela permite que um laboratório farmacêutico importe o óleo, né? E venha manipular isso dentro da indústria, né? Dentro da indústria e possa fazer a venda disso em farmácias, né? Ou distribuir isso me lembra muito aquele meme que as crianças ficam vendo hoje em dia, não é? Que fala, enfim, a hipocrisia. Porque você autoriza a importação, não é? Ora, eu posso ir lá fora, onde algum empresário está ganhando dinheiro com isso, está pagando impostos para o governo. Em relação a isso, eu posso importar. Pego lá a prescrição médica, peço autorização eletrônica para a Anvisa e consigo importar isso. Agora, se eu quiser fazer o que se faz lá fora, aqui dentro, ao invés de importar, eu quero produzir isso aqui dentro do Brasil, o nosso governo não permite.
É, exatamente, exatamente. É uma coisa muito sui generis, né? Eu participei de uma comissão do Congresso Nacional, na Comissão de Agricultura e Pecuária, que discutia a questão do plantio da cannabis no Brasil, né? E aí a gente tem que fazer uma diferenciação muito clara entre a cannabis sativa, né? Que é utilizada pelos traficantes, que é vendida como uso recreacional, e o hemp, o cânhamo, né? O cânhamo ele tem um uso industrial, né? Alguns países como a China, por exemplo, usam o cânhamo como fonte de fibra para a produção de tecido. Né? Então, o cânhamo ele produz 5 vezes mais fibras que o algodão, por exemplo. Né? O cânhamo é uma fonte de proteína para a ração animal muito importante, né? Uma planta com diversas aplicações industriais. Né? Então, o Brasil, como uma potência agrícola, está perdendo uma oportunidade enorme aí, por uma questão absolutamente moral e não científica, para poder explorar esse mercado. Né? Então, a Anvisa, apesar de ter dado um passo importante com essa questão da liberação, da facilitação da importação, tanto dos insumos quanto do produto acabado, ela, por um outro lado, restringiu muito essa questão do plantio da cannabis no Brasil em escala industrial para uso medicinal. Então, a gente precisa fazer bem essa distinção, né? Assim, eu não sou um defensor da cannabis para uso recreativo. Eu nunca fui, né? Então, assim, apesar aí de alguns amigos aí, depois que eu comecei a empreender nessa área aí, brincarem com essa questão da maconha, do maconheiro e tal, algo que pessoalmente nunca me atraiu, né? Por exemplo, eu nunca fumei um cigarro convencional, eu não me adapto bem com essa questão da fumaça em si. Então, o que a gente trata, na verdade, é da questão medicinal, do uso por uma terapia alternativa para inúmeros males, né, que atingem a humanidade. Né? Então, o que eu gostaria e que eu acho que o direito tem uma função muito importante com relação a isso, porque os advogados são capazes de provocar a inovação da norma, né? de influenciar o legislador, de influenciar o judiciário. São os advogados que levam teses novas para serem analisadas nos tribunais. Né? Então, muitas vezes não se valoriza isso. Né? Muito se consegue da evolução da legislação brasileira porque o advogado teve a coragem do primeiro momento de levar uma tese que ninguém acreditava e demonstrar o seu raciocínio. Né? E eu acho que nesse ponto a gente tem um papel muito importante, a OAB tem um papel muito importante de defender esse tipo de causa. Né? E a gente não pode perder de vista que a gente está falando de seres humanos, né? da saúde humana. Né? Muito bem. Nós temos também, não podemos esquecer, uma autorização, vamos dizer, bem antiga, que a Convenção de Viena, em 1971, ela autoriza o plantio para fins ritualísticos ou religiosos, como o Santo Daime, por exemplo, entendendo que não há crime desde que em pequena quantidade. Então, algumas religiões que se utilizam de substâncias consideradas aí como entorpecentes têm essa autorização para esses fins ritualísticos. Então, com mais razão ainda, se há um estudo científico criterioso e sério para uso medicinal disso. A doutora Andréia, que nos acompanha aqui, foi diretora-geral da OAB. Gostaria de mandar uma saudação especial para ela. Vi ali amigos também, como o professor Fabrício Rosa, Heitor Chagas. Muito gratificante ver vários ex-alunos e alunos aí nos acompanhando. Mas a doutora Andréia pergunta se ao não autorizar isso, a Anvisa acaba fazendo essa restrição, não é? Mas por questões políticas mesmo, ou haveria aí algum cunho legislativo? Por que essa política criminal aí da Anvisa de adotar essa postura de importação apenas e não da produção aqui? Você
nessas suas andanças, tem aí uma noção do porquê poderia... É uma questão meramente política, né? É assim, a Anvisa cedeu à pressão da comunidade científica e dos pacientes e familiares de pacientes para dar acesso a esse produto importado, né? Ao óleo da cannabis produzido em outros países. Mas essa pressão não foi suficiente para que houvesse uma autorização mais ampla com relação a isso. Então, algumas associações e até algumas empresas têm procurado o Poder Judiciário visando uma autorização para o plantio e para que toda a cadeia produtiva seja feita no Brasil, né? Então, é uma questão puramente política. Eu me surpreendi nos Estados Unidos, eu estive em janeiro lá visitando algumas empresas, que mesmo no governo Trump, né, num governo republicano, teoricamente um governo mais conservador, de como negócios são tratados como negócios, né? Então, assim, a gente tem estados como Kansas, como o Iowa, por exemplo, que são estados muito tradicionais e que são grandes produtores de hemp, né? E que têm toda uma produção verticalizada, são empresas que cuidam desde o melhoramento genético, né, da cannabis até a produção final do óleo, né? E eu posso dar o exemplo de uma das empresas que eu conheci nos Estados Unidos, que é a Kemin, que tem, inclusive, ela tem atuação mundial, tem no Brasil, inclusive, ela é muito atuante no agronegócio, né? Tanto na saúde humana quanto na saúde animal, e tem uma produção belíssima de cannabis, toda mecanizada, numa área de produção enorme, onde trabalham 9 pessoas só e produzem aí algumas toneladas de produtos durante o ano. Então, é um negócio, além de tudo, muito lucrativo, é um negócio que gera renda, que gera riqueza para as pessoas envolvidas nisso, e o Brasil perde uma oportunidade com relação a essa situação. Há uma pressão muito forte no Congresso Nacional, né, com relação a essa questão, principalmente do plantio. Tem alguns projetos de lei em discussão, mas a gente, infelizmente, ainda está patinando um pouco com relação a isso. E aí, Marcelo, eu vou te dar uma opinião pessoal com relação a essa questão. Eu acho que a gente, como sociedade, ainda não está preparado para discutir isso de forma mais ampla, né? Então, assim, há uma vinculação muito forte ainda entre o tráfico de drogas, a criminalidade e a questão da maconha, né? Então, e as discussões acabam descambando até para um lado aí agressivo, né, com relação a essa situação. Então, coisas que países mais desenvolvidos já não discutem mais. O próprio Uruguai, que é vizinho nosso aqui, já superou essa discussão há muito tempo e só tem exemplos positivos com relação a isso. E o maior detrator, vamos dizer assim, da questão do plantio da cannabis no Brasil era o deputado federal e ex-ministro do governo Bolsonaro, Osmar Terra, que é uma pessoa que, vamos dizer assim, ele não encara nem a Covid com realismo, né? Quanto mais a questão da cannabis medicinal. Então a gente tem esses exemplos ainda muito negativos no debate nacional, né? Então em contrapartida tem outros exemplos, como o próprio ministro Barroso do STF, que é brilhante na sua argumentação na defesa da descriminalização do uso da maconha. Então a gente tem aí antagonismos muito fortes ainda com relação a essa questão, né? Existe aí alguns tabus muito fortes, enraizados no nosso país, até pela formação histórica mesmo do Brasil, como aborto, eutanásia, drogas. Quando se fala nesses temas, há um radicalismo muito grande, muito intenso. Hoje aí nós vemos no cenário político, né? Como eu disse no início da nossa live, já existe essa polarização, essa radicalização que muitas vezes não dá para se conversar buscando uma evolução, buscando aí efetivamente algo científico, algo técnico. Então,
estes temas que são tratados aí, não é o que pelo menos nós tentamos tratar, como aborto, eutanásia, e que são temas afetos ao direito penal, a gente só consegue discutir isso com a sociedade se houver uma cabeça aberta, não é? Sim. Se nós mudarmos os óculos que nós estamos usando, não dá mais para você ficar com aquela visão de 1940, quando foi feito o Código Penal. A sociedade mudou muito. Essa live mesmo que nós estamos fazendo se deve à tecnologia e uma mudança de mentalidade da sociedade. Então, é necessário que a população entenda a necessidade, sim, de discutir com argumentos sólidos. Eu me recordo, inclusive, quando teve aquela questão da Marcha da Maconha, onde se buscava a liberação do uso de drogas, né, a não criminalização do uso de drogas, onde vários entendiam que aquilo lá, na verdade, era apologia ao crime. E precisou o Supremo Tribunal Federal dizer, olha, a Marcha da Maconha não é apologia ao crime, você está buscando uma mudança legislativa. Claro que o que você não pode é, na Marcha da Maconha, sair aquela esquadrilha da fumaça, achar, Marcha da Maconha, então posso fumar lá dentro, né? Não, claro que não. Mas era um movimento que buscava discutir a liberação ou não do uso de drogas. E precisou de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, pode sim ter a Marcha da Maconha porque é uma forma de liberdade de expressão. Então, toda vez que se trata desse tema, né, Fábio, de drogas de uma forma geral, de maconha especificamente, acaba gerando paixões e ódios muito intensos. Mas esse debate aí que nós fizemos, esses esclarecimentos todos que você trouxe, sem dúvida, serve para a gente mudar um pouquinho os óculos, para reforçar a nossa convicção pessoal a respeito desse assunto. Com certeza. Até o exemplo da Marcha da Maconha, Marcelo, foi muito interessante, porque quando eu vi aquelas cenas da Marcha da Maconha, o que mais se via ali eram crianças em cadeira de rodas, que são justamente aquelas crianças que sofriam com essa epilepsia refratária, os seus pais ali acompanhando essa marcha. Então, se observava que grande parte da discussão ali era realmente com relação a esse caráter medicinal. E é uma questão de preconceito mesmo, né? A maconha ou a cannabis, como eu disse para vocês, é uma planta que convive com, vamos dizer assim, que o ser humano está acostumado com ela desde os primórdios da antiguidade. Ela já era usada, ela já foi de uso regulamentar, vamos dizer assim. Então, hoje o que a gente precisa só fazer é ter essa visão um pouco mais científica a respeito disso e realmente dar liberdade ao indivíduo para que ele possa escolher aquilo que é o melhor tratamento para a sua saúde, aquilo que ele entende junto com o seu médico, aí, que é o tratamento mais adequado. Exato. Fábio, apareceu o reloginho aqui, nós temos só mais 1 minuto e o Instagram nos derruba. Quando a conversa é boa, é agradável, o tempo passa voando. Eu gostaria de agradecer aí mais uma vez a sua disponibilidade, a sua coragem de vir falar sobre um assunto tão polêmico conosco, clarear um pouquinho a mente. Gostaria de agradecer aos nossos participantes todos e pedir também a sua autorização para disponibilizar esse vídeo aqui no IGTV do Instagram e depois no meu canal do YouTube. Claro, sem problema nenhum. E você tem aí 20 segundos para se despedir do pessoal, Fábio. Mas eu queria agradecer a todo mundo aí pela disponibilidade, pelo interesse, e convidá-los a discutir e aprofundar esse tema em outras oportunidades. E agradeço muito, Marcelo, pela sua disponibilidade para a gente tratar desse assunto tão controverso. Muito obrigado, meu amigo. Nos vemos em breve. Um abraço, pessoal. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau.